Abra sua Bíblia. Vamos ler Gênesis capítulo 15, uma passagem que você já conhece. Gênesis 15. Achamos. Peço ajuda a alguém se você ainda não está afiado. Você que está assistindo pelo DVD, pelo YouTube, somos da Igreja Cristã Nova Vida em Santo Cristo. Deus possa te abençoar. Diz assim: depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão, numa visão, e disse: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abrão: Senhor Deus, que me haverá de dar, se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abrão: a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu-o até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. E lhe disse: será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para justiça. Amém. Podeis sentar. Alguém disse que a oração, a esperança é o oxigênio do cristão, é o oxigênio que nos mantém vivos na fé. A esperança. É impossível imaginar um cristão negativo. É impossível imaginar um cristão que não crê nas promessas de Deus, um cristão que não tem esperança, um cristão que não tem vida. Porque a fé cristã é muito positiva. A fé cristã, ela nos faz olhar para além do problema. A fé cristã nos faz olhar para o alto, para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. O cristão é aquele que não olha a aparência, que não olha a circunstância. Quando o profeta Samuel foi à casa de Jessé ungir o próximo rei, o segundo rei de Israel, Jessé fez passar todos os seus filhos, que já eram adultos, já eram guerreiros, eram fortes, homens experimentados na batalha, e nenhum daquele era o rei prometido. E quando Samuel perguntou: não tem mais um filho aí não? Ah, tem Davi, ele é pastor de ovelhas. E Samuel o mandou chamar. E Deus disse: olha, é esse aí que você vai ungir. Samuel estava já talvez preocupado porque passaram os primeiros filhos de Jessé, e Deus lhe disse: não olhe para a aparência. Deus, o homem vê o exterior, a aparência. O mundo é injusto, é ingrato, o mundo faz acepção de pessoas. Mas Deus vê, Deus olha para o coração, Deus olha para o interior. Às vezes, antigamente, falavam-se assim: ah, fulano parece bandido, né? Mas bandido não tem cara. Né? Tem uma propaganda aí que fala: AIDS não tem cara. A pessoa está saudável, parece que está curada, mas às vezes está contaminada. E antigamente falavam assim: ah, está maltrapilho, parece que vai roubar. Né? E a gente vê aí colarinho branco. Né? Então não é a aparência. Né? Deus, ele não olha para a aparência. A esperança, ela tem que ser primordial na vida da igreja, na vida do crente. A esperança é a fé.
E a igreja, querido, nada é fácil para a igreja. A igreja vive lutando. O cristão vive lutando. Para quê? Para que nós possamos provar. A Bíblia diz assim: ó, provai e vede que o Senhor é bom. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. O Senhor, então, Ele pode nos abençoar. Ele pode suprir as nossas necessidades. A igreja, ela vive em luta constante, mas Deus é conosco. E nós temos que confiar e crer e esperar. Eu sei que o meu Redentor vive, disse Jó, quando estava numa situação muito crítica. E quem olhasse para ele dizia: ah, não tem jeito, vai morrer. Os amigos de Jó vieram visitá-lo e ficaram 8 dias, uma semana, de boca aberta diante dele, sem pronunciar uma palavra, porque Jó era o maior do tempo dele no Oriente, e diz que até os anciões se levantavam quando Jó passava, e de repente ele ficou naquela situação completamente desesperadora, e a mulher dele disse: amaldiçoa o teu Deus e morre. E ele manteve a fidelidade em Deus, porque nós lutamos contra a esperança. Aquilo onde parece que não... Será que eu falei certo? Onde parece que não tem esperança, Deus pode mudar as circunstâncias. Amém? Amém? Então, nós precisamos ter essa esperança que Abraão teve, para esperarmos contra a esperança. Quando aquela viúva de Naim era viúva e morreu o seu único filho, ela colocou o seu filho lá no cortejo, e se alguém dissesse para ela: tenha bom ânimo, um milagre vai acontecer, talvez ela zombasse de quem lhe falasse isso. Mas quando o cortejo estava saindo às portas da cidade, eis que Jesus passou, e Jesus lhe disse: não chores. E aquilo que parecia o fim, aquilo que estava selado na vida dela, quem diria que ela sairia por aquelas portas da cidade chorando e entraria saltando de alegria? Mas aconteceu. Diga para o irmão: milagres acontecem. Nós lutamos contra aquilo que aparentemente está destruído. Nós temos que ter esperança nos momentos difíceis, nos momentos mais críticos. Deus faz aquilo que Ele quer. E se for bom para nós, e se estiver de acordo com a vontade de Deus, muitos cristãos ficam decepcionados com Deus. Ué, não está escrito: o que for ligado na terra terá sido ligado no céu? Não é? E às vezes a gente: ah, Senhor, estou ligando aqui, Senhor, estou ligando, que seja ligado no céu. E nada acontece. Porque às vezes não está de acordo com o plano de Deus. Mas se estiver de acordo com a vontade de Deus, o problema é esse: aprendermos a andar de acordo com a vontade de Deus. Deus está indo para onde? Para lá? Ah, eu vou para lá. Deus está indo agora para onde? Para cá? Então eu vou para cá. Às vezes Deus está indo para lá, eu quero ir para cá. Então não adianta eu orar ligando, que não vai acontecer. Amém. Mas se eu estiver de acordo com a vontade de Deus, é por isso que a igreja precisa: Senhor, fala comigo. Senhor, eu quero ouvir a Tua voz. Senhor, fala comigo através da Tua palavra escrita, fala comigo através da palavra pregada, fala comigo através dos cânticos. Deus quer falar à sua igreja, e Deus, Ele quer se manifestar à sua igreja. Nós é quem muitas vezes não ouvimos, e aí nós ficamos perturbados. O que Deus quer fazer? E eu quero que a minha vontade seja feita. Diga para o irmão: é preciso ouvir Deus. Às vezes a gente não tem tempo, né? Deus fala, Deus fala. Sou crente há 20 anos, mas Deus fala. Vamos lá em Romanos 4. Deixa marcado aí, nós vamos em Romanos 4.
Romanos capítulo 4. Achamos? Diz assim, Romanos 4, 18. Olha o que Paulo escreveu. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. Por que Abraão esperou contra a esperança? Ele já era idoso, Sara já não ovulava mais, já era idosa. Então, as aparências diziam que não. As aparências diziam que a promessa de Deus para Abraão não se cumpriria. As aparências diziam isso. Mas Paulo escreve assim: Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. Querido, Deus fala. Deus se manifesta. E Deus não quer ver os seus filhos apavorados, perturbados diante das vicissitudes da vida, porque se nós ouvirmos a voz de Deus, Ele há de nos guiar, de nos dirigir, e se nós ligarmos na terra, terá sido ligado no céu, se for a vontade de Deus. O problema é andarmos em conformidade com Deus. Deus quer uma coisa e a igreja às vezes quer outra. A situação de Abraão era assim, completamente contrária. E Deus lhe fez uma promessa: você, Abraão, vai ser pai de muitas nações. Mas Sara não ovula mais. Eu também já sou idoso. As circunstâncias dizem não. A Bíblia diz que Deus não é homem para mentir. Veio uma pessoa aqui domingo, e ela disse: olha, oramos 25 anos por uma pessoa, e essa pessoa se converteu agora. Às vezes é esperando contra a esperança. E nesses 25 anos, a vida dessa pessoa pode ter passado por altos e baixos, e a pessoa, nossa, nunca vai se converter, nunca vai se entregar a Jesus, nunca vai ser salvo. Bate uma dúvida no nosso coração, bate um medo no nosso coração, mas a igreja, ela crê contra a esperança. A igreja, o monte está muito alto, o problema está crescendo demais, a situação está desesperadora, isso não vai mudar. A igreja crê. A esperança que não se desespera tem algumas características. Primeiro, ela está fundamentada na promessa de Deus. Deus prometeu a Abraão, e a esperança que não permite a igreja ficar desesperada, apesar das circunstâncias, ela está fundamentada na promessa de Deus e não naquilo que eu sinto ou veja. Mas eu estou vendo o problema ali, eu sei, nós não vamos fazer como o avestruz, que na hora do problema ele enterra a cabeça. Nós não vamos ser como muitas religiões que fazem um mantra: eu não tenho problema, eu não tenho problema, eu não tenho problema. Eu tenho problema, e temos problemas, temos muitos problemas, amém? Amém. Mas nós temos esperança. Amém. Ou seja, a nossa esperança é a fé no nosso Salvador, no nosso poderoso Deus. A nossa esperança está fundamentada não em nós, não no que vemos, mas nas promessas de Deus. Ele disse para a mulher, Jesus disse: mulher, não chores mais. Porque não chorar na morte do filho, está doido? Mas Jesus ia fazer um milagre. Jesus ia
operar. Quem diria que ela sairia chorando, acabou, é viúva, o único filho morreu, vai virar mendiga ou prostituta. Aquele tempo era assim. Mas ela voltou saltando de alegria, porque milagres acontecem. E a igreja crê. A igreja descansa em Deus. A esperança ou a nossa fé, ela não está fundamentada nos meus sentimentos, no que eu acho, ou até mesmo nas circunstâncias. Está fundamentada na promessa de Deus. Volte lá para Gênesis capítulo 12. Gênesis capítulo 12. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 12. Você também está assistindo pelo DVD ou pelo YouTube. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 12. Disse assim: ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor. Ele ouviu o chamado, ele ouviu a ordem, e ele levantou-se e foi. Com 75 anos, morava numa cidade próspera, a vida já feita, mas ele ouviu o chamado de Deus, e ele foi, ele creu. De ti farei uma grande nação. Ele foi, ele obedeceu, ele seguiu a diretriz do Senhor. Ele já era idoso, mas ele confiou na palavra de Deus, nas promessas de Deus, não nas circunstâncias. Nós não devemos confiar nas circunstâncias. Nós não devemos confiar na nossa emoção. Nós somos emocionalmente, muitas vezes, instáveis. Não é? De dia, de manhã você está feliz. Daqui a pouco você está triste. Tem gente que passa por esse alto e baixo. Não é? Acordou bem, saudável, na hora do almoço está triste. O que foi? Não sei. Tem gente assim, instáveis emocionalmente, e às vezes, querido, nós queremos fazer também da nossa caminhada cristã, da nossa fé, uma fé instável. Se tudo estiver bem comigo, eu estou feliz, eu creio, eu confio, mas se a situação piora um pouquinho, também a minha fé é abalada. Você não vê um prédio todo dia, né? Você passa pelo prédio, ele está lá. Você não vê um prédio todo dia balançando, né? Se um prédio balançar, tremer um pouquinho, todo mundo sai correndo, porque perigo, perigo, perigo. Você lembra desse filme? Perigo, perigo. Os mais velhos, né? É perigo, né? Você passa, caiu aquele, né, vergalhão lá do prédio. Quando eu passo ali perto dele, eu passo olhando assim, deixa eu olhar aqui para ver se está tudo bem. Assim também, querido, a fé de muitos é assim, uma fé instável, se abala com as circunstâncias, e às vezes a nossa fé está sendo testada, provado pelo fogo. Já leu esse livro antigo? Às vezes Deus quer provar a nossa fé, não para que Ele saiba como está a nossa fé, mas para Ele nos mostrar como está a nossa fé, como está a nossa confiança. E às vezes vem chumbo grosso para que você possa ver como você está com Deus, se você está firmado ou se você está instável.
A esperança, ela está fundamentada na promessa de Deus. Não no que sentimos, não no que vemos. E nós não devemos confiar nas nossas emoções, mas nas promessas de Deus. Amém. De Deus vem a nossa esperança. Ele é a nossa esperança. E nós devemos confiar. Porque cada um aqui passa por situações. Quem teve uma semana difícil? Alguém? 1, 2, tem isso assim? Né? Tem vezes que não é fácil, não. Né? A gente tem que engolir, às vezes, sapo. Trabalho. Né? Em casa. E aí você, Senhor, me ajuda, me fortalece, me renova, me reveste. Senhor, Tu és a minha força. A esperança também está fundamentada na fé em nosso Deus, nas promessas, na fé. Deus está no controle. Nós vimos aqui que o rei Uzias morreu, quando politicamente a política ficava muito instável, quando o rei morria. Então o rei Isaías diz, no ano da morte do rei Uzias, então Israel estava problemático politicamente e espiritualmente, então nem se fala. Mas o que aconteceu? Isaías foi no lugar certo. Enquanto Israel estava indo para debaixo das árvores frondosas, muitos estavam sacrificando os próprios filhos a Moloque, e etc e tal, e se dobrando diante da rainha dos céus, diante de falsos deuses. O profeta, ele entrou na casa de Deus, ele teve uma visão. Eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono, e diz que as vestes do Senhor enchiam todo o templo. O reino da terra não tinha rei. A terra estava conturbada, Israel estava perturbado, conturbado, mas no céu havia paz, no céu havia controle. O que Deus estava mostrando a Isaías? Isaías, eu estou reinando, pode confiar. Eu estou no trono, Isaías, o meu trono não está vazio, não. O rei da terra pode morrer, mas o rei dos reis está vivo para todo sempre, e governando todas as circunstâncias. E Deus quer governar a nossa vida. O rei está no trono. Diga para o irmão, o rei está no trono. Então eu posso descansar. Deus falou com Paulo, assim como você pregou aqui em Jerusalém, você vai pregar também lá em Roma. E aconteceu aquele problema todo, o navio foi despedaçado, e Paulo tranquilo, gente, vamos comer, porque nenhuma alma aqui se perderá. Eu ouvi a voz de Deus. Então Paulo não olhou aquela circunstância, ele se firmou na promessa de Deus para a sua vida. Deus disse que eu vou pregar em Roma, eu vou pregar em Roma. Não importa as circunstâncias. E às vezes também Deus diz algo para você, ou diz algo para a igreja de uma forma geral, e vem situações que parece que a palavra de Deus não vai se cumprir. Às vezes Deus fala ao teu coração alguma coisa, mas as circunstâncias, a aparência diz que não é assim não. Deus se enganou. E a gente quase que embarca nessa água. Mas se Deus disse, está dito. É por isso que nós precisamos, Senhor, fala comigo. Senhor, eu quero ouvir a Tua voz. Eu preciso ouvir a Tua voz. Então, Deus, Ele governa as circunstâncias. E alguém disse que a fé, ela ri das impossibilidades. A fé ri das impossibilidades. Tudo diz que não, tudo está remando contra. Eu sei que o meu Redentor vive.
Talvez aquela enfermidade de Jó, quantas pessoas pereceram com aquela enfermidade? Quantas pessoas? Ah, não tem jeito para Jó não. Todo mundo morre dessa enfermidade. Mas Jó disse, eu sei que o meu Redentor vive. Querido, talvez você tenha sido ameaçado pelas circunstâncias, e talvez você tenha chorado por causa das circunstâncias, são contrárias, são adversas. Tenha fé em Deus. Se agarre ao Senhor. Se apegue ao Senhor. Faça como Jacó. Não te deixarei ir enquanto não me abençoares. Senhor, me abençoa. É por isso que eu preciso ouvir a voz de Deus para saber o que Deus pode falar ao meu coração. Talvez na hora do desespero Ele vai falar, meu filho, eu estou contigo, eu te ajudo, eu te fortaleço. Às vezes quando nós estamos assim, um problema sério, é tão bom ouvir ou sentir um ombro amigo, ouvir uma voz amiga. Vamos lá, não é verdade? Um telefonema é muito bom. Imagina o Espírito Santo de Deus falando ao nosso coração na hora que nós necessitamos. Olha, Senhor, está doendo. Olha, Senhor, não estou aguentando. Olha, Senhor, está difícil. Está me machucando, eu estou triste. E aí você ouve Deus falar lá no seu coração, meu filho, eu estou contigo. Confie em mim. Aí você, é como um bálsamo que é derramado em nosso coração. A igreja precisa ouvir a voz de Deus. Senão ela vai viver perturbada, ela vai viver com medo, ela vai viver apavorada. Porque Jesus é o bom pastor. Se nós somos ovelhas do seu pastoreio, as ovelhas ouvem a voz do seu pastor. Né? Diz que quando a ovelha não ouve ou não vê o pastor presente, ela fica meio que perturbada. Ela não consegue se sentir segura. Mas quando ela olha, vê o pastor lá, ele está tranquilo, está tudo bem. Quando ela ouve a voz do pastor cantando ou chamando por ela, está tudo bem. E ela descansa. Por isso que a ovelha no pasto precisa de um pastor. O boi não, o boi fica para lá, né? O boiadeiro leva o boi para o pasto, vai pegar à noite, mas a ovelha precisa do pastor o dia inteiro com ela. E nós somos ovelha do seu pastoreio. Jesus está presente. Jesus é conosco. Nós temos que ter essa fé, essa convicção, essa certeza. Abraão sabia que Deus podia fazer um milagre na sua vida e na vida da sua esposa. Abraão sabia que Deus poderia realizar esse tremendo feito na vida de Sara. Mas Sara não ovula mais. Como é que vai ser? Senhor, o que há de me dar? Senhor, se o servo Damasceno será o meu herdeiro, porque antigamente era comum lá no Oriente este feito. A pessoa não tem família, então o servo mais antigo, mais fiel, seria o herdeiro. E Abraão chegou a ponto de dizer: o que o Senhor tem me dado? O Senhor não me deu filhos. O servo Damasceno será o herdeiro, o meu herdeiro. Ele vai herdar a minha terra, a minha herança. E Deus disse: não é não. Não é não. Olha só, quantas vezes também a igreja pensa uma coisa e Deus está pensando outra. Deus disse: eu que sei que pensamento eu tenho a respeito de vocês, pensamento de paz. Eu conheço o seu caminho. Eu sei quando você se assenta, quando você se levanta. Eu estou no controle. E por que às vezes a gente se sente tão sozinho, tão infeliz, tão longe de Deus, sem ouvir a voz de Deus? Diga, meu irmão, Deus quer falar ao teu coração.
tendes paz em Deus. Se a gente ouve, quando a ovelha ouve o bom pastor, ela fica tranquila, ela repousa, ela sabe que o bom pastor não vai levá-la a águas agitadas, né? A ovelha não gosta de água agitada, de rio, ela quer beber água parada, e o pastor sabe disso, né? Viu aquela agitação, mas ela quer tranquilidade, ela quer pastos verdejantes, e o Senhor quer nos conduzir, o Senhor quer ministrar ao nosso interior, o Senhor não quer ver suas ovelhas sobressaltadas, aflitas, o Senhor quer derramar sua paz no nosso coração. É possível ter paz nesse mundo que jaz no maligno, é possível ouvir a voz de Deus nesse mundo de muitos barulhos, de muitas vozes. Faz isso, faz aquilo, toma isso, toma aquilo, bebe isso, come aquilo, né? Senhor, fala comigo. E às vezes a gente tem que entrar no quarto secreto, fechar a porta, desligar tudo e ficar lá. Senhor, Tu és a minha paz. Senhor, Tu és a minha alegria. Senhor, a força que eu preciso vem de Ti. Me renova, me reveste. A esperança também, ela está fundamentada nas intervenções de Deus, nos atos de Deus, e não nas nossas ações. Não, o que eu posso fazer? Olha que Abraão ouviu Sara, diz que Sara riu, quando o anjo falou com Abraão que ela teria um filho, ela riu, e o tempo foi passando, Sara achou melhor dar o seu jeitinho, né? Mas a esperança, a paz que vem ao nosso coração, ela está fundamentada nos atos de Deus. O que Deus pode fazer por mim, não o que eu possa fazer, porque às vezes eu posso intervir e emocionalmente eu vou sentir aliviado, mas o milagre, quem faz não somos nós, é Deus que faz milagre. É Deus quem age. Quando Deus faz milagre, glória a Deus. Quando Deus faz milagre, a paz vem, a alegria vem, a certeza de que Deus está no controle. Isaías entrou no templo e viu o Senhor assentado num alto e sublime trono. O que ele estava dizendo? Isaías, eu estou no controle, eu estou reinando, eu sou soberano. O rei da terra morreu, Israel está vacilante, a situação está caótica, mas eu estou no controle. E Deus está no controle da tua vida. Eu não sei o que se passa, alguns eu até sei, mas Deus está no controle. E se Deus estiver no controle, tudo vai acabar bem. Eu só preciso ouvir a voz de Deus, porque Deus às vezes está indo para lá e eu quero ir para cá. Já ficou assim na rua? A pessoa não sabe para onde vai? Quando eu vejo assim que tem alguém vacilante, não sabe para onde vem, aí eu faço assim, ó, vou passar aqui. Tem gente que acha que eu sou meio doido, né? E às vezes eu vejo a pessoa vacilando, vai para lá. A esperança está fundamentada não naquilo que eu possa fazer, mas naquilo que Deus faz. Deus faz maravilhas. Então, por algum tempo, Abraão e Sara até fraquejaram. Sara riu e Abraão consentiu, aceitou o conselho de Sara. Eu tenho uma escrava aqui, Agar, deita com ela, Abraão, para que através dela venha o nosso filho. Era comum também naquela época fazer isso. E não é que Abraão vacilou e aceitou o convite de Sara, se apressaram e nasceu Ismael. E Abraão feliz com Ismael, né? Mas Ismael trouxe problema. E Deus disse,
Não é esse o que Deus estava falando. Abraão, será que as minhas promessas podem caducar? Né? Deus prometeu através dos profetas o Messias, e muitos já não esperavam mais o Messias, e tem gente que está esperando até hoje, e o Messias veio, Jesus veio na plenitude do tempo, no tempo certo, no tempo de Deus, o Messias veio. Então, o que Deus queria dizer? Abraão, será que as minhas promessas podem caducar? Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. E Abraão agiu pela sua própria força, e aquele filho só trouxe problema. Vamos a Gênesis 16. Gênesis 16. Gênesis 16. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, tendo, porém, uma serva egípcia por nome Agar. Disse Sarai a Abrão: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abraão anuiu ao conselho de Sarai. Então Sarai, mulher de Abrão, tomou Agar, a egípcia sua serva, e a deu por mulher a Abraão. Seu marido, depois de ter ele habitado 10 anos na terra de Canaã, ele a possuiu e ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Começou o problema aí. Quando o homem mete a colher onde não deve, tem problema. Ação humana. Mas as promessas de Deus, a nossa fé não está baseada nas ações humanas, mas nas ações de Deus. Deus age. Gênesis 16, versículo 15. Agar deu à luz um filho a Abrão, e Abraão a seu filho que lhe dera Agar chamou-lhe Ismael. Era Abraão de 86 anos quando Agar lhe deu à luz Ismael. 86 anos. Só que o limite do homem não limita a Deus. Ah, Senhor, meu limite é esse aqui, mas Deus está muito além. Deus é todo poderoso. As impossibilidades do homem não são impossibilidades para Deus. Eu creio que Deus pode curar, Deus pode libertar de todo e qualquer mal, de todo e qualquer vício. Deus pode restaurar, Deus pode fazer, Deus pode salvar, Deus pode ressuscitar. Ele é Deus. E o papel da igreja é crer nas promessas de Deus. E Deus, querido, muitas vezes faz uma promessa geral para a igreja, não é? Deus pode nos prometer nos dar um terreno próprio nesse lugar, promessa geral para a igreja. Deus pode nos prometer abençoar essa congregação, promessas para a igreja. Mas Deus também quer falar individualmente. Deus quer fazer promessas ao teu coração, porque cada um aqui é cada um. A igreja tem problemas coletivos? Tem, e Deus pode trazer uma palavra para abençoar coletivamente a sua igreja. Mas Deus também quer abençoar cada um de nós e falar ao nosso coração para que eu possa confiar nele e não agir com as minhas próprias forças como Sara e Abraão agiram, pensando: eu vou resolver, eu vou dar uma mãozinha a Deus. Deus não precisa da nossa ajuda. Ele é Deus. As impossibilidades do homem não são ameaças para Deus. A limitação do homem não limita a Deus.
aquilo que, nossa, que coisa difícil, para Deus tudo é possível. Volte para Gênesis 21. Depois de nascer o filho que não era o filho prometido por Deus, mas Sara não menstrua mais. Como é que vai ser? Se Deus falou, está falado. Não? Se Deus falou, quem sabe Deus está te falando: meu filho, minha filha, eu vou te usar muito ainda. Você vai ser usado com dons de cura, dons de libertação. Você vai ser fogo na casa do Senhor, coluna na casa do Senhor. E você, ai não sei nem falar, ai eu não tenho mais força, ai já estou com mais de 70. Ontem eu vi uma reportagem, pessoal de 50, 60, 70, tudo voltando ao mercado de trabalho. Né? Ainda mais para Deus. Amém? Amém? Então olha só, tem gente que, não, eu estou com 40, já estou morto. Isso no século, Brasil colonial, né? 40 anos já morria. Agora o povo está vivendo, está trabalhando, né? Se a geração agora está indo a 80, a minha vai a 120. Né? Diz assim: visitou o Senhor a Sara como lhe dissera. Deus não é homem para mentir. Visitou o Senhor a Sara como lhe dissera. Deus falou. O que Deus tem falado ao seu coração? Mas eu nunca ouvi Deus falar. Abra o coração para o Senhor. Fecha as outras vozes, os barulhos. Entra no teu quarto em secreto. Senhor, fala comigo. Todo mundo tem falado, todo mundo tem me aconselhado, todo mundo tem me dado direção. Mas qual é a tua direção para a minha vida? Visitou o Senhor a Sara como lhe dissera. Isso aqui é muito poderoso. Deus não mente. Deus cumpre a sua palavra. Eu cumpro a minha palavra. Eu velo pela minha palavra para cumprir. E cumpriu o que lhe havia prometido. E Sara concebeu. Mas Sara não ovulava mais. O que aconteceu? Deus é Deus. E quem sabe, não é? Não tem emprego para depois dos 50. Eu já entreguei tantos currículos. E o Senhor quer falar ao coração: confia em mim. No tempo determinado de que Deus lhe falara, ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe dera a luz, pôs Abraão o nome de Isaque. Abraão circuncidou o seu filho Isaque, que era de 8 dias, segundo Deus lhe havia ordenado. Tinha Abraão 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. Olha só. Ismael já tinha 14 anos. Ele com 80 e pouco já estava sentindo velhinho, sabe? Imagina esperar ainda mais 14 anos. No tempo de Deus. Diga para o irmão: Deus tem o seu tempo. Mas Senhor, estou ficando idoso. Senhor, o tempo está passando. Senhor, você não está vendo. No tempo de Deus. Deus tem o seu tempo. Temos igrejas Nova Vida que começaram depois da nossa, já está pronta. Mas Deus tem o seu tempo para nós. Deus tem o seu tempo para a sua vida. Deus tem o seu tempo para trabalhar no teu coração. Deus tem o seu tempo para resolver o teu problema.
Basta não duvidar, basta não se desesperar, basta confiar. Senhor, Tu és o meu abrigo. Senhor, Tu és o meu refúgio. Senhor, fala comigo. Eu quero Te obedecer. Tinha Abraão 100 anos quando lhe nasceu Isaque, seu filho. Imagina a alegria. Senhor, é esse? Senhor, então é verdade. Mas há 14 anos atrás eu pensei que seria Ismael. Como é que passaram ainda mais 14 anos e Sara realmente ficou grávida? Imagina a alegria de Abraão e de Sara. Talvez alguém passava lá: ô Sara, está doente? Está com barriga d'água? Está amarrado. Isso aqui é bênção do Senhor. É herança do Senhor. Deus prometeu ao meu marido que ele será pai de uma grande nação. Está aqui a semente. Aí ela andava mais: ô Sara, você está tão doente, o que foi? Está com a barriga grande, inchada, o que é isso? Está amarrado. Isso aqui é a resposta do Senhor, a oração, é o cumprimento da promessa do Senhor a nós. Somos pais de uma grande nação, está aqui. Então é assim que temos que viver, é assim que a igreja vive. A igreja não vive de circunstâncias, a igreja não vive tentando dar o seu jeitinho. Hoje, dia de eleição, tem muitas igrejas aí tentando dar o seu jeitinho. Mas quem dá jeito na nossa vida, na igreja, é Deus. É Deus. Deus deixou Abraão chegar ao limite. Abraão, você, até 100 anos você aguenta assim. Eu não aguento, Senhor, já estou com 86, eu não aguento. Aguenta. E Deus mostrou mais 14 anos. Deus deixou Abraão chegar ao limite para que ele pudesse agir. Porque, querido, não é a nossa força, não é a nossa estratégia, é Deus, é pela fé, é milagres de Deus. Diga para o irmão: milagres acontecem. Deus deixou Abraão terminar seu recurso. Olha, não tem mais recursos em Sara. Eu também tenho 100 anos. Temos que colocar em Deus a nossa esperança, a nossa fé. Creio, Paulo diz assim: Abraão creu contra a esperança. Alguém que já furou poço? E não tem água, furou meio metro, não tem água, furou 2, não tem água, não tem, e ele continua cavando. Mas não tem água. Ah, não, é melhor se aterrar. Eu já ouvi isso. Aterra aí e fura em outro lugar. Não. Vamos continuar. E às vezes tem poço de 20 metros, tem poço de 25, poço de 30. Né? Já morou na roça alguém aí? Meu pai ele furou vários poços. Tinha uns que ele que tem 15 metros, 10 metros. Mas tinha outros. Mas o que ele já está no 20? Ah, vamos fazer 25 metros. Aí começava a virar. Esperar contra a esperança. A igreja é assim. Todo mundo disse que não vai dar certo. O meu Redentor vive. Então, querido, confie em Deus. Entre no teu quarto secreto e fala: Senhor, fala comigo. Eu não quero ouvir o barulho, a agitação. Eu quero descansar em Ti. Eu quero ouvir a Tua voz. Se Tu falares comigo, eu vou confiar. Eu vou ter paz. E aí você pode estar andando na guerra. Deus falou: olha, você vai chegar do outro lado. Você pode estar... Tudo diz o contrário, mas você crê. Deus disse que Paulo falaria do Evangelho em Roma. Nessa viagem de Paulo, o navio quebrou, tiveram que jogar carga fora. E Paulo: gente, ninguém vai morrer. O anjo do Senhor falou comigo.
Vamos confiar. Chegou na ilha, ele foi mordido por uma víbora, e etc, etc. Mas a palavra do Senhor se cumpriu na vida de Paulo. A palavra do Senhor se cumpriu na vida de Abraão. A palavra do Senhor tem se cumprido. E a palavra do Senhor vai se cumprir na tua vida também. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Pai amado, abençoa teus servos nesta manhã.